Oi meninas, vamos terapiar um pouquinho? Deus colocou uma palavra aqui no meu coração e eu queria deixar aquela nossa frase para reflexão. Ela diz o seguinte: a única coisa que mantemos sob controle é a ilusão de que temos o controle de alguma coisa. Forte, né? Vamos falar um pouquinho sobre isso? Deus colocou aqui uma palavra para mim, no livro de Jó. No capítulo 1, dos versículos 13 a 19, conta uma situação que Jó não esperava. Estava tudo sob controle. Jó diz aqui, né, quem que ele era, né? Ele era um homem sincero, reto, temente a Deus e se desviava do mal. Diz que ele tinha filhos e filhas, eram 7 filhos e 3 filhas. Ele era um homem muito rico, né? Muitas aqui bois, ovelhas, entre outras. E olha só, e um homem prevenido. Diz aqui que ele apresentava, ele sacrificava e se levantava de madrugada para oferecer holocaustos segundo o número de todos eles, que era o número dos filhos, né? Que eram 10. Porque dizia Jó, talvez pecarão meus filhos e amaldiçoarão a Deus no seu coração. Assim Jó fazia continuamente. Nos parece que estava tudo sob controle. Porém, acontece uma situação inusitada e que ele não tem acesso. A palavra de Deus nos diz que a nossa luta não é contra a carne, né? Não é contra o que nós conseguimos ver, aquilo que nós conseguimos tocar, coisas materiais, e sim contra principados e potestades. E aí? Depois, se você quiser, são 42 capítulos, leia, né? Como eu sempre coloco aí como uma sugestão, leia um capítulo por dia e você vai conseguir contemplar uma história linda de um homem de fé, né? Eu já era um homem de fé e por isso eu vou resumir aqui. Um dia conta aqui que Satanás, olha que ousadia, gente. Em um dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então o Senhor disse a Satanás: de onde vens? E ele responde: de rodear a terra e passear por ela. E disse o Senhor a Satanás: observaste tu ao meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele. Homem sincero e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. E aí conta aqui que Satanás, com a sua ousadia, né, diz ao Senhor que o Senhor havia, ele só era tudo isso que Deus falava. Por quê? O Senhor o cercou de proteção a sua casa, tudo o que tens. A obra de suas mãos abençoaste os seus gados e tem aumentado a sua terra. Mas estende a tua mão, toca-lhe em tudo o que tem, e verás se não blasfema contra ti na tua face. Deus, Criador e Pai de Jó, né? Criador, por quê? Porque Deus nos criou. E quando nós entregamos a nossa vida a Deus, nós nos tornamos filhos de Deus. E um pai conhece o filho. E aí Deus responde: tudo bem. Vá lá, toque em tudo que ele tem, só não toque na vida dele. E verás que ele não vai me negar. Olha só. A vida de Jó estava sob controle. Mas no mundo espiritual, travou-se uma guerra.
E Jó não sabia. Mas que bom Deus poder usá-lo como exemplo, né, para Satanás. E aí, dos versículos, eu estou lendo Jó capítulo 1 ainda, mas dos versículos 13 a 19, Satanás vai e realmente toca em tudo. Aí conta do 13 ao 19, perda de animais, os filhos morreram e etc. Tudo isso acontece num único dia. Imagine só. Talvez você e eu passamos por alguns momentos de aflição, alguns desertos na vida. E essa semana eu escutei de uma paciente, parece que vem tudo de uma vez. E eu, no meu pensamento, pensei, realmente, imagine se viesse tudo no mesmo dia, como aconteceu com Jó. E aí então, Jó, ele vai recebendo aquelas notícias e realmente tudo foi perdido no mesmo dia. E o que Jó faz? Ele diz assim: então Jó se levantou, rasgou o seu manto, raspou a sua cabeça e lançou em terra e adorou. E disse: nu saí do ventre de minha mãe, e nu tornarei para lá. O Senhor deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isso, Jó não pecou e nem atribuiu a Deus falta alguma. E aí, temos transcorrer de um livro inteiro, mas aqui é só uma meditação rápida para a sua reflexão. Quando chegamos no capítulo 42, último capítulo de Jó, do livro de Jó, diz assim, versículo 10: e o Senhor virou o cativeiro de Jó, quando orava pelos seus amigos. O Senhor acrescentou em dobro a tudo quanto Jó antes possuía. Meninas, às vezes a vida, de repente, tudo sai do controle que nós achamos que temos. Mas não temos, nós temos a ilusão de que temos o controle da nossa vida. O controle da nossa vida está nas mãos de Deus. E temos que ter fé o suficiente para acreditar que tudo tem um propósito. E muitas vezes, propósito é esse que a gente não consegue alcançar o entendimento, assim como Jó. Ele nunca, se você ler todo o livro de Jó, nunca houve uma explicação de Deus para Jó. Houve uma restituição em dobro, mas explicação não. Então, hoje, eu gostaria de deixar essa reflexão, tanto para mim, quanto para você que está me ouvindo. A palavra de Deus diz, em Salmos 37, ele tem aqui uma ordenança que diz para que nós façamos uma receitinha de bolo, né? Que é difícil, nós sabemos que é difícil, mas ele diz o seguinte, que nós devemos entregar, depois ele fala que nós devemos confiar e descansar. Em Salmos 37 traz essas 3 palavras-chave. Ele diz assim, confia no Senhor e faz o bem. Depois ele diz, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele o fará. E depois ele diz, descansa no Senhor e espera nele. Então, talvez você, como eu, muitas vezes acredita que está no controle, mas a única coisa que mantemos sob controle é a ilusão de que temos o controle de alguma coisa. Entrega o controle nas mãos de Deus. Aceita o que você está vivendo.
Por quê? Nada é desperdiçado por Deus e tudo tem um propósito. Então, fica essa reflexão para hoje. Espero que você realmente se motive a ler, que seja um versículo. A palavra de Deus ela é rica e ela diz que ela nunca volta vazia. Então, se alimente da palavra de Deus, porque todos, com certeza, tudo que você precisa, todas as respostas que você precisa, você vai encontrar na palavra de Deus. Então, grande beijo e até a próxima.